Olá, olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas. Estamos começando então o nosso terceiro dia desse encontro importante do Corpo da Clínica. Estamos aqui com colegas do Instagram também. Avisei para eles, né, que nesses dias infelizmente caiu aqui a live. O pessoal que estava assistindo a aula por lá não conseguiu acompanhar até o final, mas que por aqui dá para assistir a aula integral e também vai dar para a gente poder fazer o compartilhamento do PDF, né, gente? Eu sou professora, não adianta, eu não consigo ficar muito tempo longe de uma apresentação. Eu gosto, me organizo bastante. E eu acho que também no aspecto visual, né, em muitos momentos também é importante para vocês. E aí hoje a gente começa com esse tema bonito, que é o tema da liberação, né? E eu quero começar falando sobre liberação, trazendo aqui então um breve histórico, né? De onde a gente está falando? A gente está falando de uma linha da psicologia corporal, que é a psicoterapia corporal. Eu falo principalmente da análise bioenergética. Eu sou uma analista bioenergética. Oi, Patrícia, bem-vinda. Prazer te ver aqui. Eu sou analista bioenergética, sou fisioterapeuta de formação. E a partir dessa área, ela é uma área que não só é conhecida agora pelos terapeutas integrativos e complementares, fisioterapeutas e todos os outros colegas, como uma área de integrar emoção, energia, trauma, tratar o trauma. Não só disso, mas ela foi muito conhecida por muito tempo, né? O próprio trabalho haitiano, muito divulgado no mundo, muito conhecido como uma técnica de liberação. Então, muita gente procura a gente pela liberação. Que técnica é essa que libera, que liberta, que arranca as couraças, que tira as couraças, que tira as travas, que vai fazer minha vida andar? Então, assim, a gente teve todo um processo histórico para que fosse desse jeito, ainda é. E eu quero começar trazendo aí uma releitura disso, então até que ponto isso é maravilhoso e a gente está aí nesse trabalho, que a gente acredita muito, até que ponto isso começa a ficar um pouco deturpado, porque tudo aquilo que se torna um produto e começa a ser vendido tende a ser empacotado e vendido, e às vezes a gente perde aí um pouquinho dessa qualidade, né, dessa atribuição clínica delicada de toda a contribuição da psicologia corporal, e aí muitas vezes essa liberação ela começa a ser feita de uma maneira um pouco massificada ou às vezes descuidada, né? E aí a gente começa também a ter algumas consequências disso que não são legais. Eu falo muito sobre essas consequências, eu falo muito sobre olá, bem-vinda. Parcerias, tudo bem? Bem-vinda. Tô vendo aqui teu nome. Eu falei, quem que é? Agora que eu vi que é você, Mi. Bem-vinda. Estou fazendo então aqui todo esse contexto para falar do que é então essa liberação, de como que a psicoterapia corporal vem com essa grande fama de ser uma técnica de liberação. A fisioterapia agora também está descobrindo isso, porque de fato a gente consegue conquistas pela análise bioenergética, que às vezes a gente não consegue dentro de um consultório convencional de fisioterapia, mesmo trabalhando ali com globalidade, com cadeias e globalidade. Eu acho que esse talvez seja um ponto um pouco delicado da gente em algum momento discutir, debater e entender qual que é a potência, o limite de cada área, né? Mas eu sou uma grande crítica, sim, da psicologia corporal, da análise bioenergética, ser usada como uma técnica de liberação sem grandes parâmetros, porque a gente recebe bastante gente com algo que o Reich chamou de couraça secundária. Então, essa aula não é uma aula de sermão em que eu vou ficar falando, cuidado. Não, eu quero falar hoje mais do lado potente, do lado gostoso da liberação. É para isso que a gente está aqui. Mas eu não consigo, gente, entrar nessa aula sem dar um pouco dessa abordagem e pensar um pouco que a gente vai sim falar sobre
a liberação e sobre a liberdade, o potencial libertador das terapias reichianas. O Reich fez para isso. Acredito que o Freud, de alguma maneira, apesar de toda a perspectiva ali do mal-estar da civilização e da cultura, ele também trabalhou com algum conflito, mas trabalhou em relação a isso. A gente está aqui porque a gente acredita, mas eu também quero trazer um pouquinho esse contorno, esse cuidado, porque a gente não está trabalhando com brincadeira, a gente está trabalhando com algo sagrado, né? Não sagrado do ponto de vista religioso, mas sagrado do ponto de vista humano. A gente está trabalhando com a vida, né? A gente está trabalhando com o tecido vital. E a gente está trabalhando com uma camada. Vamos começar então por esse ponto, tá? Não estou apresentando ainda aqui, mas vamos começar por esse ponto. A gente está trabalhando com uma camada de tecido que talvez a gente ainda não tenha muita clareza científica do que é. O pessoal da embriologia está estudando pela embriologia, a gente está estudando pelo tecido facial. O tecido, hoje eu li um post interessante, né? Era post, não era artigo, não. Mas de uma pessoa comentando como que o tecido facial ele é tão rico, ele tem uma rede de receptores neurológicos que passa a ser, às vezes, mais ampla e mais complexa do que a própria musculatura, né? Tamanha a riqueza e complexidade desse tecido facial. E que, olha que coisa belíssima para a gente que está aqui se esforçando com esse exercício integrador, né? Se a gente parar para pensar anatomicamente, temos uma única face no corpo interconectada. Que coisa mais linda do mundo. Então, se a gente pensar num tecido conjuntivo que está aqui, né, por baixo da minha pele, mas percorrendo minha calota craniana, vai cruzar por dentro dos meus olhos, né, 3 camadas pelo menos, fazendo aqui a dura mater e as outras lá que eu esqueci, né, compondo a sustentação do meu tecido nervoso, do meu cérebro. Depois desce em várias outras camadas, reveste músculo, nervo, faz o palato, desce, se torna aponeurose, dá toda a rede de sustentação que desce por trás do externo e que vai fazer ali um pericárdio de sustentação para o meu coração e que sustenta ali, conecta com o diafragma, e o diafragma ali na origem dele, lá na coluna, vai sair dele uma aponeurose que vai se transformar no ilho-psoas, que desce pelo quadril, reveste o quadril. Isso porque eu estou pulando inúmeras e centenas de estruturas, eu estou falando só do grosseiro, eu estou falando só dessa rede completamente encadeada das fáscias musculares, né? E que são absurdamente integrativas. Então, hoje, a gente tem essa anatomia, essa neurobiologia, que está explicando isso muitíssimo bem. Antes, o Reich, quando começou esse trabalho, era tido como um cientista louco, né? Um pouco excêntrico, porque ele visualizava coisas e foi atrás ali com muita força, com muita agressividade, atrás de tudo isso que ele amou e acreditou e colocou para fora como um caminho de integração e de libertação, né? Então, quando a gente está falando sobre essa liberação, a gente está falando desse tecido delicado, que eu comecei a falar e fui para a fáscia, a gente está falando desse tecido delicado. Eu quero que vocês pensem numa fáscia muscular, que é um tecido mais assim, que ele pode ter tanto espessuras mais finas quanto mais espessas. Para quem não conhece nada disso, é aquela pelinha que reveste a carne, né? Em várias camadas. Então, a gente tem a nossa face muscular, revestindo músculos, camadas, vísceras, tecido nervoso, etc. Ossos. A gente tem toda essa trama, que, na verdade, é interconectada e é um órgão só, ele é inteiro, se a gente pensar, a face é uma só, porque ela é completamente interligada. Mas eu quero que dessa imagem da face, vocês façam um exercício mental de ir para um tecido mais fino, para um tecido que a gente está tentando localizar,
que a gente está relacionando com o desenvolvimento embriológico, a gente está relacionando com o desenvolvimento neurológico, a gente está relacionando com algo que é o nosso tecido imunológico. Estamos agora conectando com a imunologia. Eu não sou uma estudiosa de imuno, não sei quase nada, mas na minha prática clínica, e na minha prática de autocuidado, a gente vê uma coisa. Pessoas estão adoecendo fisicamente de síndromes de exaustão. Um exemplo. Pessoas estão adoecendo fisicamente de sofrimentos, de violências, né? Enfim, questões psíquicas que chegam ao corpo. E aí a gente vai ter, e as couraças vão explicar uma parte disso, de pessoas com diferentes organizações psíquicas e corporais de defesa. Tem temas na vida que nós somos absurdamente resilientes e que a gente não acredita no quanto a gente é resiliente. E a gente não adoece, a gente sai do processo mais forte do que entrou. E existem temas na vida que nós somos frágeis, vulneráveis. E aí eu estou falando desse tecido imunológico, sutil, ligado à vida. O pessoal que vem da homeopatia vai explicar isso muito melhor do que eu quando eles vão falar da criação do terreno biológico. A microfisioterapia, outras técnicas também vão falar do tecido, do terreno biológico. Eu vou ser grosseira, eu acho que eu não estou dando nem a explicação correta dele, é muito de um jeito meio leigo meu que eu entendo. O terreno biológico, para mim, é um terreno como se fosse um tecido da vida, é um tecido de conexão da vida. A partir dele, nós temos as nossas outras camadas de desenvolvimento muscular, neurológico. Se pegar a embriologia, o mesoderma com a musculatura, que dá o nosso movimento para a vida, o ectoderma, que são os tecidos neurológicos, as ramificações neurológicas, que a gente aqui interpreta como nossa capacidade cognitiva, racional, cerebral, né, lógica do processo, e o endoderma, que vai construir os nossos tecidos viscerais, as nossas vísceras profundas, né? A gente vai falar de encoraçamento visceral, aquelas couraças profundas, as nossas endometrioses, as nossas cólicas intestinais, os nossos pólipos, né? Então, a gente está falando aqui desse organismo altamente complexo e radicalmente organizado por algo que sustenta a vida nesse lugar de constituição vital. Estou viajando aqui um pouco Reich, um pouco Daniela. Tati, minha querida, que saudade de você, minha amiga. Feliz de ver você aqui. Então, a gente está fazendo todo esse compilado aqui. A gente falou sobre fáscias, sobre tecido, rede imunológica, neurológica, muscular, psíquica, para convidar todo mundo a pensar o que é esse fluido no corpo que às vezes ajuda a gente a se restaurar, mas que às vezes fica tão frágil e abre uma janela de adoecimento, uma janela de fragilidade, uma janela de um possível vazamento energético, um colapso. Que tecido é esse? Eu vou dar um exemplo, gente. Ontem eu tô vindo de uma semana que eu tô muito cansada. Eu tive um fluxo menstrual muito difícil esse mês, muito grande, que eu não estou habituada a ter. E eu devo ter caminhado aí para fazer uma anemia. Isso tem uma semana e meia. E ontem eu senti o baque, eu entrei na aula ontem muito desmetalinizada, uma dor no fundo do corpo. Não era uma dor muscular, era uma dor de cansaço. Aconteceu algo na nossa interação, que eu acho isso belíssimo do nosso trabalho, e que eu saí da aula absurdamente restaurada. O que é curioso desse tecido que ora abre e faz um vazamento de energia e ora fecha e nutre?
O interessante dessa dinâmica é que o que muda, geralmente, não é o exercício que a gente faz de descarga, de liberação, ou a técnica específica de liberação. E aqui eu quero falar com muito amor com os meus colegas fisioterapeutas, porque quem vem da área da saúde, a gente é muito dedicado com o primor da qualidade técnica, porque sem qualidade técnica a gente não é respeitado e reconhecido no meio. Não que as outras áreas não são, mas a galera da saúde tem isso de uma maneira protocolar, desde o início da faculdade. E técnica é maravilhoso, gente, mas acho que era o Jung que falava, né? Alguma coisa a respeito de que técnica, sem a conexão com a alma, ela, na verdade, o que a gente tem que fazer é tocar uma outra alma humana. Isso que o Jung leva para uma coisa que parece rarefeita em metafísica, eu quero convidar todo mundo aqui a pensar que talvez esse tecido não seja assim tão distante, tão esotérico, tão fora do corpo, tão extracorporal, tão viagem, tão papo de bicho grilo, quanto parece. Né? Tudo que tem sido feito hoje em dia sobre estudo de trauma e de sistema imunológico está mostrando que esse algo é biológico, compõe a rede e tem a ver com uma coisa que é a restauração das nossas relações, que é nas relações que a gente se nutre e que a coisa acontece e que o milagre aí de restauração muitas vezes retoma. Por que essa introdução? Porque uma das coisas que eu mais recebo no consultório são terapeutas. Eu atendo muito terapeuta, de todas as áreas. Terapeuta tântrico da galera da sexualidade, terapeutas integrativos, psicólogos, né? E outros colegas. Mas a coisa que eu mais recebo são pessoas que praticam muitas técnicas, e isso é maravilhoso, eu sou uma dessas, eu pratico várias coisas, eu gosto, eu não estou falando contra, é legal a gente ter essa experiência corporal, e é legal que a gente tenha autonomia de fazer isso sozinhas, nós com as quatro paredes, para a gente se restaurar, mas quem pratica isso sozinho há muito tempo sabe que nem sempre sozinho a gente se restaura. E nem sempre fazendo uma aplicação de uma técnica sozinha, meu organismo se autorregula. E aí, hoje em dia, a gente tem uma explicação neurofisiológica para isso, né? Que não se trata da técnica, mas se trata de fazer aquilo no encontro com o outro. E eu não estou fazendo isso para defender que todo mundo tem que fazer terapia, não. Porque às vezes não é na terapia, às vezes é na arte, é na cultura, é no teatro, é na dança, é no forró, mas é num retorno de um senso de pertencimento e de relaxamento no pertencimento, que é algo muito potente acontece com o nosso sistema imunopsíquico, biológico, muscular. E desse ponto da gente trabalhar com isso e com esse tecidinho que a gente está falando, que dá direção à vida, direcionamento ao fluxo vital, à carga energética, à sustentação da energia, né, ao ânimo, ao vigor. Ontem eu saí daqui absurdamente nutrida, relaxada, descansada, sabe? Eu falei, nossa, parece que eu tô de férias. E eu entrei muito cansada. Então, o que é isso que acontece? Que eu sei que não é só comigo, é com todo mundo, é com vocês também. Às vezes, colegas fisioterapeutas, às vezes saem super cansados do atendimento físico, mas restaurados do ponto de vista energético, emocional. O que é isso que acontece com a gente e que é vital e que a gente não fala? E que isso não participa do nosso estudo e das nossas redes de cuidado e diálogo, mas é o tecido do cuidado que a gente faz todos os dias, né? E para falar sobre esse tecido, agora a gente entra na teoria da psicorporal propriamente, para pensar então que tudo aquilo que foi conversado essa semana sobre as couraças musculares, que são tensões musculares crônicas estruturadas por defesa emocional, um grupo de músculos que se contrai com a mesma função de inibir,
uma expressividade que era carregada de uma emoção. Então, como eu não posso te mostrar com os meus olhos o quanto eu estou desesperada por você, o quanto eu preciso do teu amor e o quanto o meu amor te busca, como eu não posso fazer isso porque eu já entendi que eu não vou ter você e eu preciso fazer uma retirada e uma desistência dessa minha busca, eu contraio a minha busca. E o contrair a busca, eu não gasto pouca energia física para segurar o meu impulso de busca, de amor. Estou falando do bebê, mas a gente está falando da gente adulto, né? Eu gasto uma quantidade gigantesca de energia para fazer essa contenção. Para eu ativar essa cadeia de músculos dispostos em anel, que não está descrito na literatura médica clássica como um grupo de conjunto de grupos musculares, porque eles não têm a mesma função muscular, mas eles têm a mesma função de inibição e controle emocional, né? Então eu contraio uma série de músculos diferentes, fazendo o que com o meu corpo? Corpo, cérebro, manda ali um investimento grande de energia, que vai ser por uma hipertonia, provavelmente. Por uma hipertonia, você vai fechar aquele anel e ela vai se retirar de si, construindo aí uma contração muscular que vai ficando sustentada, 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 até ficar crônica. De vez em quando relaxa. De vez em quando não fica tão crônica. Você pega ali o bebê que tem experiências difíceis ali no hospital, muitos bebês, é comum isso. Ele chega de volta em casa, onde já passou a fase mais difícil, ele vai sendo cuidado, ele vai sendo aquecido, o olhar dele vai sendo aquecido, ele vai descongelando, ele vai voltando à pulsação, e ele vai reintegrando. Mas às vezes isso não é possível, e não foi possível em algumas coisas da nossa história, e tá tudo bem, tá todo mundo aqui, e de alguma maneira isso organizou a gente. Então, para a gente começar a pensar que, quando a gente fala sobre liberação, é tanta subjetividade e história de vida que construiu a tensão, que a gente tem que pensar que a maneira como isso vai ser liberado também vai ser singular. Também vai ter um percurso único naquela fáscia, naquele tecido facial, na maneira como aquela emoção vai chegar. Quem que estava falando comigo essa semana? Não sei se foi por aqui, alguma na aula, alguém que interagiu, ou se foi por áudio, que às vezes eu converso com vocês por áudio, de que foi fazer uma liberação no pé, e que nessa liberação do pé, foi depois de ter feito alguma aula de bioenergética, viu que começou a relaxar o diafragma, a respiração começou a aumentar, começou a fluir um pouco melhor, fez contato com uma emoção, e daquela emoção teve um insight, porque estava fazendo um exercício no pé. Isso é viagem? Não, gente, isso é corpo, isso é biologia. É biologia. A gente só não aprendeu na faculdade a chamar isso de biologia. Mas quando eu digo biologia, é bonito, porque o Lowen, ele tem uma frase belíssima, que ele fala que a fé, ela é uma construção biológica, e ele não está reduzindo a perspectiva nem de biologia, nem de fé. Ele está só falando, ela é uma experiência somática que você teve, porque teve alguém que te amou tanto na vida, que você se sentiu seguro e existente. E por causa desse abençoado que te amou tanto na vida, você vai para o futuro, e mesmo dando uma grande merda, e alguém ferrando muito a tua cabeça, você vai lembrar daquela sensação muito boa e você vai voltar a confiar na vida. Então, esse tecido que faz a nossa biologia, inegavelmente, ele é um tecido amoroso. Inegavelmente, ele é um tecido de afeto, né? E para a gente poder fazer as nossas liberações, a gente vai ter que percorrer de alguma maneira. Não é que precisa ser tudo consciente. O corpo ele tem uma rapidez de adaptação e corregulação belíssima. Ele não é cruel, ele não é exigente. A gente não tem que reviver trauma para se integrar. Isso é um mito que, por sinal, passou numa novela das 8 da Rede Globo, falando lá de uma técnica de hipnose, de que para liberar o teu trauma eu libero em 3 sessões, e você vai ter que reviver o trauma e confiar em mim. Você tá louco que eu vou confiar numa pessoa para reviver meu trauma?
Não é sobre isso. A psicologia corporal, ela não se propõe a isso. Gente, eu não sou contra a hipnose, não. A hipnose é maravilhoso, tá? Só corrigir. A gente tem que tomar cuidado com as palavras. É a cena da novela que eu não gostei, da hipnose eu amo, tá bom? Ela é usada por colegas de uma maneira absurdamente produtora de vida, cura, cuidado. Tá tudo certo com ela, tá? É, Patrícia, vibra, deixa eu ver direito o que você escreveu. Construção biológica, pois vibra e atua nos receptores da fáscia, atua. E o nosso sistema nervoso ali corregulando, e a gente faz melhor isso juntinho do que sozinho. Às vezes a gente tem que ficar sozinho para se restaurar de relações invasivas, mas aí é um outro papo, tá? Aí é um outro papo. Legal. Então, eu já falei muito, eu preciso saber como é que vocês estão, que eu vou entrar então agora com a apresentação, tá? E se vocês tiverem dúvida, quiserem trazer alguma coisa, tanto o pessoal que está no Instagram, quanto o pessoal que está. É só abrir a câmera aí e falar. Beleza, vou tentar ser um pouco mais dinâmica hoje, gente, que às vezes eu me empolgo. Opa! Então, falamos sobre o corpo que libera. Hoje é a terceira aula. Na primeira aula foi sobre conexão, a segunda aula sobre sustentação e hoje é sobre liberação. E estou trazendo agora algo mais da psicologia corporal. O que é liberação, né? Então, a liberação enquanto uma energia que deixa de ser investida na manutenção da couraça. Essa definição foi meio que minha, lendo algumas coisas hoje. É uma pergunta que eu coloquei, né? Na verdade, porque sou eu que estou meio que compilando ali o meu entendimento. Então, a liberação como uma energia. Se eu tenho uma couraça, que é uma contração crônico sustentada, e que depende de muito investimento e manutenção de investimento para se manter em contração, eu estou aqui atribuindo um resumo que a liberação ela é algo que acontece, que esse investimento na manutenção da contração vai deixando de ser necessário e ele vai diminuindo. E aí essa estrutura ela para de ter aquele investimento de se manter presa. E quando isso acontece, e aí isso é fisiológico, é igual você tirar um torniquete, eu não sei o nome de quando a gente faz algo que prende, né, um torniquete. É como você tirar um torniquete, estou aqui prendendo a minha circulação, eu tiro o torniquete e eu não tenho que falar para esse fluxo ser restaurado. O fluxo é restaurado. Eu não tenho que ensinar para a água onde é que a água corre. E aí eu estou falando de vascularização, tecido linfático, e estou falando inegavelmente sobre ti, né? O ti, a circulação da energia, que para mim aqui não tem nada de esotérico, não tem nada de místico, até porque eu preciso de oxigênio, eu preciso de hemoglobina, eu preciso de ter esse ti circulante no meu corpo para poder estar vivificada. Então, a liberação enquanto essa energia que eu parei de investir. Vamos brincar? Será que a minha neurose, que cedeu um pouquinho, aconteceu alguma coisa que a minha neurose falou: opa, não vou mais fazer isso hoje, não. Não preciso mais desse negócio aqui, vou por outro caminho. E aí esse investimento para de existir e cedeu. Tá? Então, eu deixo de sustentar a contração crônica e, com isso, a energia é reestabelecida. Quando a energia é reestabelecida na musculatura, na perspectiva neurológica, acontece alguma coisa que esse tônus ele também começa a ser corregulado pelo sistema nervoso central. Gente, eu não vou mentir para vocês, eu não lembro de toda a fisiologia desse negócio. Eu teria que resgatar lá a minha fisioterapeuta em mim. Talvez vocês tenham aí alguém que tenha isso mais rápido para falar. Mas é uma regulação do sistema nervoso. E quando a gente está falando dessa regulação hoje, a gente está talvez querendo puxar a sardinha um pouco mais ali para a perspectiva da regulação simpática, teoria vagal, teoria polivagal, que é onde a gente sabe que vai explicar um pouco aí mais amplamente. Então, para quem está acompanhando a apresentação, tem a foto de um iceberg, por quê? Porque eu tenho que pensar que se o que aparece do iceberg
é só uma pontinha do sintoma, e aí eu estou pensando que a couraça muscular, ela é só uma pontinha do iceberg, ela é só uma coisinha que aparece. Quando ela libera, existia um investimento de energia submerso à água, referente a todo esse tamanho de iceberg, fazendo com que isso aqui fosse mantido em repressão, né? Então, estou contando aí com esse conceito de diluição para a gente começar o nosso papo, né? E aí o Reich vai falar algumas coisas sobre isso muito melhor do que eu. Aqui eu estou trazendo o Análise do Caráter do Reich, que é o livro de técnica do Reich, é o livro onde ele explica o que é a análise, que vem da psicanálise, e como é que ele vê isso no corpo, e como é que ele vai lá pensar. Ontem na aula a gente conversou bastante sobre o masoquismo, né? Enfim, aquele livro clássico, né? Então, o que é essa liberação da couraça para o Reich? Vou trazer um compilado, é uma diluição, uma dissolução. Estou falando agora couraça muscular, não estou falando de couraça caracterológica. É uma diluição da defesa muscular crônica daquele segmento. Então, se eu tenho anel ocular, anel oral, um desses segmentos começa a diluir aquele investimento que a gente falou. Mas eles estão sempre muito juntos, os músculos não atuam sozinhos, eles não são isolados no corpo, eles são agonistas, antagonistas, sinérgicos e se autorregulam nessas dinâmicas de regulação e estabilização muscular. E aí, quando um músculo muda um pouco o estado dele, isso dispara um reajuste de todo o resto, né? Então, o que o Reich vai considerar? Ele vai considerar que quando abriu essa couraça, a gente fala como se ela abrisse completamente, né, gente? Não é exatamente assim. Mas ela flexibilizou um pouco, tá? Ela flexibilizou um pouco. O que acontece com o nosso corpo? Bom, geralmente a gente vai ver que a região aquece, geralmente fica um pouco mais corada, se for nos olhos, os olhos vão ficar automaticamente mais expressivos, conectados, brilhantes, cheios de vida. A pessoa vai olhar para aquela sala que ela vai toda semana para análise e vai falar: nossa, você tem um quadro aqui, que quadro bonito, você colocou essa semana. Aquele quadro está 3 anos na parede, mas simbolicamente ela está contando para você que algo se abriu naquele olhar e que naquele dia, então, a partir daquela diluição, ela passa a ver algo. Isso é simbólico na perspectiva, né? Pode ser uma perspectiva simbólica, mas também pode ser uma perspectiva material, concreta, e a gente vai ter que investigar se isso vai ser ou não, né, gente? Nada está dado, é tudo procurado, né? Então, uma retomada de movimentos involuntários também, que o Reich traz. E por que o Reich traz os movimentos involuntários? Ele traz porque ele fala muito de uma capacidade de pulsação do nosso organismo, né? Seres vivos não têm apenas batimentos cardíacos e movimentos respiratórios, eles têm nessa dinâmica vida pulsante. Então ele traz muito até ele vai fazer alguns experimentos em ameba, né? Em seres unicelulares, que ele vai entender como que a ameba se contrai e como que ela se expande, como ela contrai e como ela expande, como a maré recolhe e volta. Se você pegar aquelas fotos das florestas feitas de cima, as árvores respirando, as árvores também têm algum tipo de movimento pulsatório, né? Quem entende aí de física, de geologia, vai falar que a Terra também tem um movimento pulsatório. Então, somos seres vivos pulsantes. O que é a depressão na análise bioenergética? A depressão para análise bioenergética não é a tristeza. A depressão é quando esse organismo pulsante foi impedido de pulsar, de sentir, e essa pulsação que tem uma frequência, ela fica lenta e vai ficando curta. Quanto mais curta é, de fato, a couraça fazendo uma restrição da vida naquele organismo. Para ferrar a vida da pessoa? Não. Para que essa pessoa possa sobreviver apesar daquele sofrimento e daquela hostilidade. Então, para a gente é muito importante nesse cuidado da depressão, por exemplo, o retorno do movimento,
né? Movimento enquanto tratamento, enquanto rede de cuidado, né? Para fazer a restauração disso. É muito importante para a gente o retorno da respiração. A respiração ela é um dos movimentos do corpo que mais ficam impedidos. A respiração fica muito curta, muito limitada. Uma das primeiras coisas que o teu paciente vai fazer no teu consultório é um suspiro. Quando ele suspirar, independente da sessão que ele está, se é um pilates, se é um reiki, se é uma terapia, ele suspirou, opa, sistema nervoso central do teu paciente comunicando para você, terapeuta, obrigada, comecei a fazer a minha regulação. Ok? Começou a bocejar, eu sei que bocejam no campo alternativo, o pessoal também interpreta muito como uma questão espiritual, até de limpeza, limpeza de ectoplasma, etc. e tal. Eu não questiono e não duvido disso, eu até sou dessa linha também, mas eu só quero trazer aqui para o ponto de vista da bioenergética e também do sistema simpático, o bocejo, ele representa primeiro, né, ele é um alongamento desse tubo interno, né, que é da boca, mas desce, pega diafragma, ele faz um alongamento de um tubo que estava paralisado em constrição. Quando isso começa a ser mobilizado psiquicamente, às vezes a pessoa vai fazer um movimento e começa a sentir o corpo, e aquilo começa a fazer disparos para o sistema neuroperceptivo dela, ela entra em bocejo, porque aquilo começa a dilatar aquela energia que estava contida pela contração numa camada profunda, começa a ir para fora e ela boceja e cresce. De repente você olha para ela, ela está corada, ela está tônica. Às vezes demora ali 5, 10 minutos, difícil ali ser mais de 10, 15 minutos, mas que esse processo às vezes dura bastante tempo até ela se autorregular. Então, é um movimento involuntário também, mas o Reich vai falar de todos esses impulsos involuntários e que ficam reprimidos por essa couraça e que na diluição da tensão eles são restaurados. E olha que lindo, é meio que automaticamente mesmo, porque o corpo ele sabe o caminho para onde a água corre. O corpo, se você tira uma tensão do corpo, que deixa você colapsado, se aquela tensão ela dilui, a Thérèse Bertherat lá nos livros dela, o corpo tem as suas razões, a toca do tigre, o correio do corpo, ela falava disso maravilhosamente bem, né? A Thérèse, ela é uma das fundadoras do conceito de globalidade, que derivou aí as várias áreas de globalidade para fisioterapia, as cadeias musculares, né? Então, ela falava, você tira uma tensão do corpo, você não tem que falar para o corpo se endireita. O corpo automaticamente vai para o lugar dele. Ele vai para o lugar dele. Você não tem que falar, corpo, ative a musculatura. Ele vai para o lugar dele e ele acorda a musculatura. Para ele não cair. Ele acorda, ele ativa. Ele ativa, ele não vai deixar o amigo dele na posição que estava. Ele vai cutucar o antagonista e o sinérgico. E aí esse corpo ele vai fazendo um processo de abertura de dentro para fora. Não estou diminuindo a importância dos movimentos que são de fora para dentro, eles são necessários para a gente, são fundamentais. A gente não se corregula o tempo inteiro sozinha de dentro para fora. Mas, da perspectiva do inconsciente, da perspectiva do trabalho analítico-terapêutico e da potência do nosso trabalho regulatório, esse movimento de dentro para fora, ele é muito, muito importante, tá, gente? Então, o Reich fala sobre a retomada do movimento involuntário, vai falar, obviamente, que com isso a pessoa voltou a respirar, né? Suspirou, voltou a respirar, fez uma mobilização respiratória, e vai falar, olha que lindo, da quebra do automatismo tenso, colapsado. Eu vou repetir, porque é uma frase importante. A quebra do automatismo da tensão e do colapso, né? Então, se eu tenho aquele peito colapsado, que não está com tônus suficiente para me sustentar e para respirar, e esse é meu padrão, existe uma quebra desse automatismo, eu tomo um outro lugar na vida, no meu corpo, mas eu estou representando isso na vida. E aquilo faz um disparo automático que quebra aquele lugar automatizado, tenso, colapsado. Isso é belíssimo, mais uma vez. E aí o Reich está falando da restauração da função vegetativa, estou falando de sistema simpático mais uma vez,
né? E ele vai trabalhar com algo que aqui está falando, né, o reflexo do arco. Na verdade, a gente chama de reflexo orgástico, né? Por que reflexo orgástico? Porque no orgasmo, a gente vai considerar que ondas orgásticas, quando percorrem o corpo de prazer e tomam o corpo na sua extensão como um todo, né? Leva a gente a fazer movimentos de extensão, uma expansão e contração. Então, tem um retorno desse movimento, que é aquele que o Reich viu na ameba e que fica inibido no estresse. E que a gente está trabalhando aqui para que esse contração, relaxamento seja restaurado. Então, é comum, entre os exercícios que a gente vai fazer, exercícios de respiração, e nessa respiração, uma pequena vibração pode entrar no corpo. A técnica, né, do David Bodella, de TRE, do Release Exercises, é que ele trabalha com o pessoal do trauma, os militares com trauma, que ele trabalha em comunidades depois do terremoto, do tsunami, para restaurar a segurança do corpo. É uma restauração da função vegetativa do corpo, né? E essa recuperação, então, dessa excitação periférica, né? E aí o Reich vai falar: enquanto o meu corpo não restaura em algum grau essa vitalidade, essa potencialidade de relaxamento e de liberação, sair um pouco desse encouraçamento, eu não estou liberta para um verdadeiro contato. E quando eu estou falando liberta, eu também não estou falando daquela liberdade plena, mas eu estou falando que ainda tem algo aqui que me segura, que contém a Daniela, e que faz com que a Daniela, apesar de desejar muito fazer um contato com você, a Daniela não consegue. Ou ela consegue em um grauzinho pequenininho, mas às vezes aquilo não é o suficiente, ela vai ficar reativada de novo. Então, o Reich, ele coloca a liberação como um critério de que tudo isso que eu estou explicando, que está acontecendo fisiologicamente no nosso organismo, vai transitar e tem esse espelhamento no nosso sistema psíquico-emocional, que vai favorecer o quê, gente? A entrada do nosso assunto hoje na aula, que é o contato, é o vínculo, é a restauração junto. É o que eu vivi ontem aqui com vocês, a partir do momento que eu tive aí um momento que eu estou fazendo uma coisa que eu amo, que é dar aula de corporal para gente que eu gosto, e isso para mim é altamente, como diz o Reich, fonte de vida. Reich tem aquela frase bonita, né? O amor, o trabalho e o conhecimento são as fontes da vida, deveriam também governá-la. E é óbvio que o Reich está falando de um trabalho que não é o trabalho exploratório que a gente vive hoje na cultura. É esse trabalho tesudo que poucas pessoas hoje em dia têm o privilégio de poder fazer. Então, a gente está falando sobre liberação, fluição, flexibilização, integração, e uma palavra que a bioenergética começou a. Ô, Paula, tá sem som ainda, gente? O pessoal aqui tá falando que tá sem som, mas tem um pessoal que tá aqui há bastante tempo. Paula, dá uma verificada se não é o teu, tá bom? Pelo menos eu não recebi nenhum recado. A bioenergética está usando muito essa expressão há algum tempo. Legal, obrigada, gente. Aqui o som tá normal, tá? Do Instagram eu não sei, gente. A bioenergética está usando muito a palavra diluição. Então vamos pensar de novo. Na década de 70, os grupos de movimento haitiano, vamos pensar, teve guerra, teve repressão, teve liberação, teve queima de sutiã, teve movimento de contracultura, teve movimento hippie, teve uma série de movimentos que vieram de uma época muito densa de repressão e violência. Então, quando o pessoal começou a trabalhar a couraça, as rupturas eram violentas também. E foi se desenvolvendo também uma cultura de que é preciso uma ruptura drástica da couraça para que a vitalidade retorne, né? Enfim, de lá para cá, as coisas foram mudando um pouco. E aí eu não estou dizendo
que a ruptura ela não pode acontecer. Mas para que ela aconteça, é muito, muito, muito importante que seja algo genuíno do organismo, de dentro para fora, e não algo forçado, incentivado, alimentado massivamente pelo terapeuta. O que eu estou querendo dizer com isso é que, hoje em dia, a gente tem uma tendência de que na regulação do sistema nervoso, a gente vai muito mais para diluição, a gente vai muito mais para flexibilização, para integração, para liberações mais suaves, quando a gente está falando sobre o tema de liberação. E a gente está falando menos, hoje em dia, de ruptura. Muitos lugares, hoje em dia, quase não usam a palavra ruptura. Eu acho que tem situações que a pessoa traz ruptura. Às vezes é tanta opressão, às vezes é tanta violência, às vezes é tanta coisa, e que é no grito e no susto que o negócio acontece e vai. Porém, aconteceu isso, vamos cuidar dessa pessoa para que essa curva de fechamento dela possa ser o mais protegida e corregulada possível. Porque fazer uma ruptura e viver o pós sozinho depois pode ser um pouco assustador, pode ser um pouco desorganizador para algumas pessoas, não para todas. Então, trazendo um pouco essa reflexão. E aí eu trago aqui um slide bem resumão, ele não tem nada muito mirabolante do que vocês que estudam couraças já não saibam, né? Eu vou me pegar aqui um pouco na coluna do meio. Nossa, lembrei da zebrinha agora. Peraí, tô com a boca seca. Nenhuma pergunta, gente? Eu não vou falar sozinha, assim? Quem quiser ir na aula, abrir o microfone e falar, é só abrir e falar, tá? E aqui também é só escrever. Eu trouxe aqui, então, uma tabela com aquelas estruturas que a gente comentou ontem, as clássicas das couraças, que são 5, não são 7, mas que depois eu explico isso melhor dentro do curso, tá? Na esquizoidia, que seria o anel ocular, né? A gente está pensando que a área principal de contração, cabeça cervical alta, olhar desconectado, e que o critério de liberação é espaço seguro, com contorno e com uma presença suave. Aqui está falando presença suave numa perspectiva. A Nani, maravilhosa, deu uma aula lá para o pessoal da leitura corporal emocional, e a Nani falou que os sons, ela é do canto e está fazendo uma ponte maravilhosa com a bioenergética, e ela estava falando que o canto, tem um tipo de canto que é chamado canto de cabeça, que é a voz do ninar nenê. É uma voz suave, é um outro tom, é um outro ritmo, é um outro ambiente que se cria pela voz, né? Então, esse lugar em que a gente trabalha a diluição dessas tensões, muitas vezes, é esse lugar de uma presença suave, de um tom de voz acolhedor, de um tom de voz que a gente vai falar baixo, não vai falar muito, vai falar poucas coisas. Quem é da biossíntese, que é uma linha irmã, ela é da corporal e é uma linha irmã da bioenergética, os atendimentos de biossíntese é como se tivesse um bebê recém-nascido no campo. As pessoas ficam quietas, as pessoas respiram profundamente, o terapeuta fala pouco, ele toca com delicadeza, ele olha nos olhos, ele é mais um espaço terapêutico de contemplação e de uma intervenção de cuidado delicada, do que uma coisa mais da bioenergética, que já pode ter presença, bater pé, bater raquete, falar eu, trazer uma expressividade um pouco mais radical, vamos colocar. E a sensação da liberação do esquizoide está muito associado a algo que tem a ver com a experiência dele de voltei para o corpo, senti meu corpo. Então, quando um esquizoide está tendo uma experiência de liberação, que fluiu ao mais o fluxo por dentro dele, uma das primeiras coisas que ele vai falar para você é: nossa, esquentei um pouco. Nossa, estou sentindo o meu corpo, eu não sentia antes. Nossa, essa é deliciosa, gente.
em exercício corporal e grounding, o pessoal fala, nossa, é a primeira vez que eu estou sentindo a minha perna e eu não sabia disso. Então, quem é da corporal já sabe o que eu estou dizendo. Mas a gente tem que colocar isso agora junto com a teoria, né? Em que momento, muitas vezes, que isso pode estar sendo representado, né? Na oralidade, em que a gente está falando, né? Não da boca só, mas dessa boca, dessa deglutição, de todo esse trato que desce até o meu estômago, que depois vai se tornar tecido digestório, né? Que eu vou evacuar, mas que me nutre. É essa potência orgânica da gente absorver o alimento. Na medicina chinesa, é muito representado pelo Qi do baço, né? Por essa nutrição que acontece. Então, como é que é a liberação para essa estrutura oral, né? Ela tem uma tendência que o melhor ambiente para ela é um holding, é um acolhimento sem fusão. Por que sem fusão? Porque a gente está falando, nesse caso meu aqui com vocês, estamos falando do adulto e da adulta, não estamos falando do bebê. O bebê ainda está passando pelo processo, né? Muitos vão defender isso e outras linhas eu descobri recentemente pensam um pouquinho diferente, mas tudo bem. De que o bebê tem aquela experiência de simbiose com a mãe e que é necessária para a sobrevivência do bebê, não só do bebê, mas da mãe, é importante para a mãe também esse momento, e que depois de um tempo a gente às vezes vai para a nossa vida adulta, gente, e por que não? Desejante de uma relação simbiótica, desejante de uma relação misturada, considerando que essa simbiose, que essa mistura afetiva com o parceiro e com a parceira é amor, é saudável, é o que eu espero, e tá tudo bem, a gente vai fazer isso na vida, pelo menos durante um tempo. Mas aí no nosso processo terapêutico, o que a gente cria enquanto terapeuta é esse ambiente em que o holding é possível, mas o terapeuta faz esse trabalho sem a fusão com o paciente. E essa experiência de receber amor, receber holding, receber contorno desse tecido, sem estar fundido com o terapeuta, é absurdamente organizadora para o nosso sistema psíquico. Porque na maioria de nós, as nossas famílias foram um pouco ou ausentes demais ou invasivas demais, e geralmente as duas coisas ao mesmo tempo. E isso traz para a gente uma falta de referência interna, muitas vezes, nessa fluidez de quem eu sou, do meu afeto, do que me nutre, né? Então, olha que importante a frase, sensação da liberação. Quando essa pessoa passou por essa liberação, pode ter sido, por exemplo, uma dinâmica de canto maravilhosa, como a Nani fez com a gente na segunda-feira, né? E aí você pode ter a sensação de, nossa, meu tônus voltou para mim. Eu não estou mais hipotônica, eu estou sentindo o meu tônus, a minha perna. Nossa, eu estou tendo uma sensação de que eu posso me apoiar em mim, eu não estou precisando me apoiar no outro. Nossa, essa relação que eu tô e que não tá legal, nossa, será que eu posso ir embora? Será que eu estou sentindo que eu tenho força de ir embora? Porque agora eu estou na minha perna e eu faço um deslocamento da dependência. O desenho é uma caricatura. Gente, quando eu falo as coisas aqui, nada é absoluto. Ou são caricaturas para a gente poder imaginar e desenhar, ou são coisas que a gente vai pensar de uma maneira flexibilizada, por favor. Mas o desenho da oralidade no apaixonamento é o quê? Tem um desenho, né, antigo, que geralmente era o homenzinho ali em pé, né, fortinho, e a menininha penduradinha no pescoço dele com as duas perninhas levantadas, né, que é me entrego a você e perco as minhas pernas. Isso como uma representação simbólica e bem desvirtuada também do encontro amoroso adulto, porque no encontro amoroso adulto, para a gente se entregar, a gente tem que ter, aliás, no encontro amoroso adulto, para a gente se entregar e ter orgasmo, a gente precisa ter perna e pelve. Eu não posso estar segurando no pescocinho do amado. Eu preciso estar em cima das minhas pernas para poder gozar. Simbolicamente, gente, tá? Tô falando assim, né? Levem isso como uma escuta flutuante também um pouco aqui, tá? E aí eu posso me apossar de mim se eu tenho contato com a minha perna. Por quê? Porque a minha defesa corporal, que me tirava da minha perna, nesse momento cedeu, e quando eu cedeu, eu senti que eu tenho.
Quanto tempo que eu vou sustentar? Não sei. Quanto tempo que eu vou sustentar até a próxima sessão? Não sei. Vai ser o trabalho na oralidade, trabalhar a sustentação, que a gente trabalhou um pouco na aula de ontem, por sinal. Na psicopatia, vamos falar então da coraça torácica. Ó, pulei o pescoço, tá? Vamos falar então da couraça torácica, né, gente? Vai ter tensão lombar, vai ter um corte importante de energia na cintura, porque vai ter um corte importante da sexualidade na psicopatia, apesar da galera ser sedutora, apesar da galera ter uma lábia boa, apesar de ter um brilho nos olhos, né, que conecta. Quer ver o que é ser seduzido, seduzida pelo psicopata? Né? Gente, de novo, estereótipos brincando. A sensação é que é mais excitante ser seduzida e ficar junto do que ficar junto. É mais excitante o jogo da sedução do que o encontro, porque geralmente o encontro está impedido pela própria defesa. Então, o encontro, não só afetivo está muito impedido, mas como o encontro sexual, ele também está bem impedido. Essa pelve também vai estar bem intensa e, às vezes, um pouco mecânica também, né? Então, na psicopatia, no traço da coraça torácica, o que a gente vai pensar como liberação? O conhecimento, ele vai começar a distinguir o limite da sensação do humano em mim. Isso começa a aparecer. Então, aquele falso self que estava indefinido começa a aparecer e dá uma definição de eu, eu, eu posso existir, não preciso ser a imagem ideal do outro. Nossa, será que eu posso existir para mim? Não vou contar ainda isso para ninguém. Ele fica desconfiado, mas ele começa a experienciar, né? Então, essa delimitação do humano, o peito cede, principalmente pela musculatura do escaleno. É bonito, porque geralmente o nosso paciente chega lá no consultório, sessões, 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 com isso aqui bem, né, aquele peito bem estufadão. Vamos pensar numa caricatura de novo, que o escaleno é uma musculatura que sai do pescoço, se insere na primeira costela, e ele segura, ele faz o bloqueio do suspiro. Lembra aquele ditadozinho que a gente escutava? Quem não suspira não se apaixona, quem não sabe fazer, ah, não se apaixona, não se apaixona porque o peito não cede, não cede, o coração não se aproxima da pulsação diafragmática para ter essa unidade. Na psicopatia, esse coração está tracionado, né? Figurativamente, energeticamente, por uma tensão muscular em algum grau, ele está tracionado para cima, né? Produzindo, então, essa separação desse self simbolicamente. E a liberação do escaleno é quando esse peito ele pode, então, desinsuflar um pouco, e quando ele desinsufla, a pessoa chega no consultório, você bate o olho nela e fala, nossa, aconteceu alguma coisa importante, porque uma defesa muito importante que impedia o peito dela de ceder, cedeu. É um momento delicado, porque muitas vezes a partir daí a gente vai ter experiências de tristeza, e de tristeza real. E a gente vai ter que cuidar disso com carinho e com respeito. Muito respeito e muita verdade, né? E aí, quem sabe essa pessoa começa a trazer para a consciência o desejo, ainda que ela ainda não verbalize, de será que eu posso confiar um pouco nela? Isso aqui é tecido do sagrado. Será que eu posso confiar nela? Será que eu conto isso para minha terapeuta? Olha que fantasia que a gente tem, que é interessantíssimo isso, né? A gente paga a terapia e a gente está ali testando se a gente pode falar ou não algo na terapia. Olha que lugar interessante que começa a acontecer associado a algo que cede. Vocês estão entendendo que eu estou trazendo um contexto e uma rede por trás daquela grande descarga catártica que a gente imagina que é a liberação da carga e do trauma, mas é para mostrar que cada estrutura de defesa ela vai de fato estar alicerçada num receio de entrega, num receio para poder fazer essa liberação. E a gente tem que respeitar isso para fazer a proposta da intervenção, do acolhimento, do exercício, do gesto. Não é sobre todo mundo bater raquete, pelo amor de Deus.
Mas a raquete pode ser maravilhosa se eu bato a raquete, coloco a minha raiva para fora, e aquilo tem uma função potencializadora da vida. A pergunta sempre vai ser: estou servindo a vida? Estou servindo a vida? Outra coisa, terapeutas, o trabalho do nosso ego, né? Porque a gente tem que cuidar muito de não cair na cilada de querer que o nosso paciente tenha grandes liberações para mostrar o quanto a gente é foda, o quanto a gente é bom, e para ele indicar um monte de gente para gente. Claro que a gente quer esse sucesso, claro que a gente quer ser indicado, claro que a gente quer que tudo dê certo para ele também, porém, quando eu faço uso da minha projeção de sucesso, convidando o outro a fazer uma descarga de liberação, que muitas vezes é mais um show e uma performance que ele deve ao terapeuta do que um movimento legítimo, eu estou implodindo a relação de confiança do setting terapêutico, se aquilo não condiz com a necessidade real dele. Então, o nosso ego aqui, maravilhoso, sempre, né? Pensando quem que a gente está servindo, se a gente está servindo aí a função vital. E aí, só mais dois, gente, eu vou encerrar com vocês. Masoquista, a gente está falando também da psicopatia, é óbvio que a gente também está falando do diafragma, torácica, mas está envolvido muito perto com diafragma, masoquismo também, diafragma vai pegar, mas aqui está errado. Aqui nesse slide eu não coloquei abdômen, obviamente, masoquismo é abdômen, é vísceras abdominais, intestinos, reto, evacuação, analidade, né? E aí, como que a gente pensa essa liberação? A gente vai pensar na restauração do ritmo próprio. Aqui está escrito exalação profunda, né? Que é poder soltar o ar profundamente, fazer som, gemer, colocar para fora. E aí vamos lá. Não é sobre gemer e fazer som soltando o ar, né? É sobre, para essa pessoa, ela foi tão impedida de manifestar o cansaço, o que ela queria, o próprio desejo, o próprio ritmo. Ela tem uma sensação tão crônica de inadequação social que está contido dentro da couraça dela, que para ela experienciar a liberdade de soltar o ar profundamente, sendo que isso seja uma experiência segura e não vexatória, não intimidante, não que dê vergonha, que dê risco de humilhação, de inadequação, é algo muito libertário. Então, terapeutas, não é sobre colocar essa pessoa para gritar e para soltar o ar alto. É entender o que esse som impedido representa na história dela. Entende a diferença? Ela não é sutil, essa diferença. É uma diferença significante para a nossa vida, para a vida do traço masoquista. A liberdade de gemer em alto e bom som, de dor e de prazer, né? Então, esse restauração do próprio ritmo no masoquismo também acontece. Olha que interessante, a gente está falando de analidade de intestinos, né? Quando a gente fala de intestinos, a gente não está falando de ritmo intestinal. A gente não vive falando, ai, como é que é seu intestino? É preso, é solto? Ai, parece que as duas coisas ao mesmo tempo, tem hora que está preso, de repente solta. A gente está falando sobre ritmo, né? Ritmo interno, profundo, regulação simpática profunda, né? O que essa pessoa geralmente sente? Um descompasso do ritmo de dentro com o ritmo de fora. É como essa sensação de inadequação desce um constrangimento grande pelas couraças musculares, de mostrar esse meu ritmo, esse meu pulsar interno, porque isso fica muito. E se isso não combinar com essa pulsação de fora? Então, tem uma contenção muito grande da expressividade genuína. Mas não é sobre fazer a expressividade, ele não vai performar para você, vai ser uma grande droga se ele performar para o terapeuta, querendo agradar o terapeuta dele.
vai dar ruim, não vai ser legal para ele, vai ser uma repetição, gente, do que ele fez a vida dele inteira, agradou o outro. Então, da gente ter essas sacadas, né? Para ele poder ter, então, na liberação, uma experiência somática, uma experiência corporal, que eu ocupo o meu espaço. Lembra que ele ontem eu mostrei no desenho um corpo bem denso, e é um bujãozinho de gás fechado e trancado. O que acontece quando a energia dele circula? Ela se distribui. O que é o relaxamento no masoquismo? Aquela camada densa de musculatura, não é que ela vai ceder e ficar molinha. Ela vai abrir um pouco, a energia dele circula, ele se vitaliza, ele sente alívio, e ele sente que é como se ele crescesse de altura dentro dele mesmo. Porque o organismo dele faz isso aqui, ó, se alonga internamente, tá? Ele ocupa o espaço dele interno. Ocupar o espaço interno para uma pessoa que viveu a vida inteira extremamente trancada dentro de si, às 7 chaves, é uma experiência de liberdade. O conflito do masoquista é o direito à liberdade, a liberdade genuína, sem ser um risco para a vida dele, muito, muito forte, né? E por último, para a gente começar a fechar na rigidez, estou falando, obviamente, da pelve, dos adutores, dos glúteos, mas aqui eu nem vou falar tanto do peito e dos ombros, eu vou falar mais do diafragma de novo, né? Esse conflito pelve-diafragma, pelve-diafragma estrutura ocular, oral, né? Mas o rígido, classicamente, quando a gente está falando sobre pelve, sobre diafragma, essas duas estruturas estão muito juntas. E aí, o que a gente está conversando sobre isso? Sobre uma liberdade de poder abrir mão da perfeição, poder abrir mão do ser certinho, poder abrir mão da rigidez do certo e do errado, poder abrir mão de condutas internas militares, né? Poder abrir mão de estruturas rígidas de funcionamento. É aquele momento, geralmente, que a pessoa provavelmente está colapsando de exaustão, porque ela equilibra 50 pratos ao mesmo tempo, alguns pratinhos começam a cair, isso dá uma sensação para o próprio ego de perda de controle, que é desesperadora, né? Mas que aqui nesse lugar pode ser a própria estrutura cedendo para fazer um caminho reverso de reencontro para si. Então, tem algo que acontece que é interessante, por exemplo, o rígido, ele começa a esquecer horário. É o máximo, gente, quando isso começa a acontecer. É maravilhoso do ponto de vista de que algo nessa estrutura começa a ceder, né? E isso vai dando um fluxo interno. Ou mesmo o medo de cair. O Lowen trabalha no livro dele O Medo da Vida. O medo de cair, o cair no colchão. O que significa e simboliza a queda para essa pessoa? Será que é o colapso? Eu lembro que uma vez uma professora do Ligari trabalhou comigo um tema importante. Eu já tinha me recuperado do meu tratamento de saúde, eu tive um linfoma, eu já estava bem, já fazia uns anos. E ela me colocou, ela foi trabalhar a minha rigidez, e ela me colocou na beira do colchão para fazer o exercício de queda, e eu não caía. Ela veio no meu ouvido e falou assim: você quer ceder ou você quer adoecer de novo? E aquilo para mim foi uma porrada tão grande que eu entendi naquele momento a função da queda. O que era a queda? Não é uma queda para o colchão, é a queda de uma estrutura interna que não me serve na minha rigidez de fluxo de vida. É abrir mão de uma estrutura, entende? Mas olha que lugar delicado que a gente está falando. E por isso que não é sobre bater com a raquete para fazer a liberação. Estou brincando com esse exemplo, mas é porque às vezes as pessoas vêm com essa expectativa. Daniela, qual é o exercício que eu faço? Gente, os exercícios eles são maravilhosos. Façam os exercícios, mas entendam que se o exercício se torna mecânico, ou se o exercício ele não atinge a nossa expressividade genuína, a nossa emoção, e ele não vai atingir porque às vezes eu estou fazendo ele sozinha em casa, não estou fazendo ele junto.
entende? Não estou fazendo na estrutura segura, não estou fazendo no momento em que eu estou em contato com o meu self, não estou fazendo ele com grounding e estou querendo fazer exercício de raiva sem grounding. Então, assim, não é só sobre fazer o movimento, é sobre que fluxo e de integração está sendo possível fazer naquele momento, né? E aí eu posso ter, então, uma das experiências maravilhosas da rigidez, que é o ser inteiro para si, né? É lindo, é pelve, é afeto também, né? Potência, mas é uma potência voltada para si. Ela começa a descobrir que ela se vitaliza muito rápido. O rígido, quando ele tem uma sacada e algo cede, ele se vitaliza, ele já é vitalizado, ele se vitaliza muito rápido, mas ele fica aquele rígido mais macio, mais aquecido, mais amoroso, mais a serviço da vida. Ele vai usar a força dele para pôr limite, é um limite bom, é um limite saudável. Ele ensina as pessoas a colocar um limite saudável. É diferente dessa rigidez o Reich colocou lá na tensão da couraça, que impede a pulsação, tá? É algo que pulsa. Beleza, gente, olha só, já são... que horas são? 8h14, extrapolei um pouquinho o tempo. Eu tenho ainda muitos slides que eu não vou mandar, não vou passar para vocês hoje, eu vou interromper esse compartilhamento. Quero saber como é que vocês estão e quais são as questões que surgem dessa aula. Tá fechado, Mi. Que você poderia ficar umas 2 horas aqui falando, porque é muito encantador. Sabe o que me veio aqui, quando no início te ouvindo, quando você falou do ego, do terapeuta, e no livro do Reich, A Função do Orgasmo, logo no início ele fala sobre criar vínculo com a terapia, com o que a gente está fazendo, porque não é um exercício corporal, a gente não está lidando com exercício de academia, né? Esse exercício é promover a vida. E aí, quando você fala do ego, é exatamente isso, que parece que uma sessão de análise bioenergética tem que ser só na catarse, tem que ser essa coisa explosiva. E aí o terapeuta se perde, e eu falo isso assim com muito sentimento mesmo, porque se perde da beleza, porque o simples também acontece, né? Eu sou apaixonada por essa mulher, tá, gente? Ai, Eu estou na bioenergética hoje é por causa dela, por causa desse amor que ela traz. Então, todas as vezes que eu te ouço, Dani, eu reforço isso em mim. Qual a terapeuta que eu estou me construindo a partir desse olhar de refinado sobre o corpo, sobre o toque, sobre as práticas de exercício que o Loi trouxe. linda. Obrigada, querida. Sabe que eu te admiro pra caramba, né? Obrigada. A gente ainda tem muito para conversar, Milene, mas eu acho que esse lugar de a serviço do que a bioenergética está é nosso tema. A serviço do que a liberação das couraças é o nosso tema. A serviço das práticas integrativas, do movimento, né? Até porque a gente está nessa sociedade de performance e a gente está tendo que viver um conflito que sem desempenho, dizem que eu vou colapsar, eu tenho que ter alto desempenho, mas o desempenho me adoece, me leva para o burnout. Então, o conflito neurótico hoje, social, cultural, está um pouco por aí. Uhum. E a gente tem que pensar a nossa clínica, né? Tem uma crítica muito grande à bioenergética, e pegando o nosso gancho de conversa, a bioenergética branca, capitalista, direcionada para a performance, que parece que hoje está tendo essa crítica da psicanálise não cair nesse lugar, né? Nesse lugar de colocar as pessoas para desempenharem. Então você tem que estar organizadinho para trabalhar melhor. Você vai fazer uma liberação para estar disposta amanhã e trabalhar melhor. Gente, tudo bem. Isso faz parte da vida mesmo. A gente está tendo que trabalhar muito para a gente se sustentar, né? Mas como que a gente começa a produzir coletivamente? Porque daí a gente vai entender que a gente não vai conseguir se corregular sozinho,
E isso, gente, não sou eu que estou falando. Eric Fromm, psicanalista, estava falando na década de 40. Reich estava falando na década de 40. Eu compartilhei essa semana uma fala da Marina que eu chorei, que ela falou que do dia que ela descobriu, falaram para ela que ela trabalhava tanto que talvez ela não amasse a própria família. Só que ela trabalhava em relações de cuidado com o outro, em causas humanitárias. E ela ia fazer uma depressão quando ela escutou isso, e ela pegou um livro do Eric Fromm, que é A Arte de Amar, em que ele coloca que não existe amor por alguém da nossa família que não represente um amor pela humanidade. Então, o que o Fromm está fazendo do ponto de vista psíquico bioenergético? Ele está fechando o holding. O holding ele é coletivo. Ele vai ter que sair um dia do nosso umbigo. Só no umbigo a gente não vai dar conta. E aí a gente vai se perguntar, como é que a minha prática está sendo feita? Está produzindo vida? Bora! Está produzindo desempenho? Não é que eu vou parar, mas vamos entender, vamos rever. Vamos rever junto, vamos conversar, vamos descobrir, né? É pesado mesmo, a gente está tendo que trabalhar demais. A gente está tendo que trabalhar mais do que a gente estava habituado. Mas é muito diferente a gente trabalhar no tesão da vida, e eu sei que isso é coisa de pessoas privilegiadas, do que a gente trabalhar num desempenho meio mórbido e adoecedor. E aí eu não estou julgando ninguém, porque eu sei que as estruturas pedem realmente. A vida está organizada de uma maneira que pede muito da gente. Mas a gente está adoecendo, não tem como negar. Né? Principalmente, a gente está aqui porque somos terapeutas, não de todas as áreas, mas somos terapeutas em comum da área de saúde mental. Quem está vindo para a fisioterapia hoje está vindo para a fisioterapia não é só a dor lombar, ele está vindo por causa da saúde mental. As práticas integrativas e complementares no mundo estão em expansão, por mais que a galera grite e fale que não tem comprovação científica, elas estão em expansão porque o modelo tradicional não deu conta e porque as pessoas estão num boom de saúde mental, a medicação psiquiátrica só, às vezes, não dá conta, geralmente não dá conta, não sou contra, tá, gente? Pelo contrário, mas eu acho que tudo na vida tem momento e indicação. E aí as pessoas estão procurando outros modelos de cuidado. Então, o crescimento das práticas integrativas no mundo, ele está assegurado, gente. Com o boom de saúde mental que a gente tem no planeta, Sim. né? E é a gente que está buscando nesse sentido, isso é uma bandeira que eu defendo, é a gente como terapeuta integrativo que busca integrar com outras áreas de conhecimento e de cultura. É o que o Reich fez, o Lowen fez, a gente está aqui fazendo. A gente vai fazer com o Reiki, a gente vai fazer com o Tantra, né? A gente vai fazer com outras possibilidades. Legal. Tem alguma pergunta, gente? Que vocês queiram colocar? Vocês são muito quietinhos aqui na aula, o povo não é tão quieto, não. Dani, boa noite. Boa noite, Paty, tudo bem? A Patrícia é minha aluna da turma 4, né, Patrícia? Nossa, eu entrei que delícia. na turma que você era, da turma 4 de Corações Escolares. Que lindo, ó, arrepiando aqui. Eu só não sei, Dani, se dá para perguntar agora, mas acho que eu vou participar da mentoria, já é claro isso. E assim, quando você falou do conceito de diluição, me fez muito pensar que através da diluição, me corrige, tá? Eu vou pensando no meu corpo lá, que eu estou ajustando, corregulando, e aí eu vou, talvez através dessas camadas e tonicidades, colocando mais tensão numa, diminuindo outra, quer dizer, vendo a possibilidade disso pulsar, desconstruir através da diluição e construir através aí não sei, né, assim, agora eu me confundi para falar, mas através da restauração, através dessa corporificação, algo assim eu pensei, mas está meio confuso ainda para mim. É esse o caminho, sim. A Liane Zink, que hoje é responsável pela Escola de São Paulo, de bioenergética, de biossíntese, ela teve, há muitos anos eu dei essa aula eu dou direto dentro dos cursos, que é a aula que eu falo da diluição, né? O que é a diluição? É quando algo se flexibiliza, e quando se flexibiliza em mim,
Acontece alguma coisa no meu organismo, tem a ver com o primeiro trecho da aula que eu falei até sobre o terreno biológico, que algo volta para mim. No conceito da bioenergética e do Lowen, a entrega afetiva, ela não é para o outro, ela é para mim. O orgasmo, ele é uma entrega para mim, eu confio em mim e por isso eu gozo. Na relação de amor e confiança com o outro, ou tesão e confiança no outro. Porque a definição de amor do Reich e do Lowen não é exatamente esse conceito romântico, mas é esse conceito de que eu sou uma pessoa que, como eu estou integrada, eu sou potencialmente orgástica amorosamente. As coisas estão integradas. Então, eu estou pegando a sexualidade, mas também porque você sabe que a libido aqui, ela não é só a libido do sexo, ela é a libido da vida, né? Então, estou falando com você na libido da vida. E aí, então, eu posso diluir para fazer esse retorno para mim. Esse retorno é o nosso tema. O que é o retorno, se a gente pegar hoje uma teoria polivagal? É um modelo de corregulação neurobiológica. O que acontece numa regulação? Na corregulação e na regulação, o meu músculo hipertônico cede um pouquinho. O meu músculo hipotônico, molinho, ganha um tonozinho. Corregulei. Por que eu entro numa sala de aula esvairida de energia? Pilates, eu entro esvairida de energia e volto estruturada de energia. O movimento é estruturante, vital, tem uma pulsação, tem uma respiração. A Tati estava aqui agora, eu não sei se ela ainda está, mas ela foi minha colega de curso de acupuntura. No final do curso de acupuntura, a gente pegou aquele voltímetro de pele, que é o Hiburaco, que é um aparelhinho que mede a frequência do ponto de acupuntura, e explodiu a quantidade de energia dos pacientes pós-pilates. Mas olha que curioso, quando foi de uma criança, um adolescente, que tinha uma distrofia muscular e que não podia fazer muita atividade, ele não saía com mais vitalidade, caía um pouquinho. Então, o que isso representava? Que energeticamente aquele pilates para ele estava sendo demais. Tem que diminuir um pouquinho a quantidade para ele, a intensidade para ele. E também aconteceu num idoso com uma idade mais, acho que tinha uns 84, 80 e poucos anos, que no caso dele também teve uma queda desse potencial de energia. Então, a gente pode pensar também. Estou trabalhando aqui uma leitura energética, mas que provavelmente tem uma ressonância no mapa corporal, numa corporalidade. Estou imaginando, tá? Numa corporalidade. Eu estou imaginando que ele chega em casa sem muita vitalidade. Eu não sei se ele vai querer estar ativo, se ele vai precisar ficar jogado no sofá. Então, sim, Patrícia, a gente vai trabalhar a diluição como uma correguladora do sistema nervoso. Sempre. Beleza? Legal. Pessoal, vou falar para vocês então. Hoje foi a última aula dessa semana, mas esse projeto, o Corpo da Clínica, é meu novo projeto. Dentro dele tem o curso de aprofundamento em coraças musculares, que é um curso aqui que a Patrícia fez, que o pessoal que está aqui, várias pessoas já fizeram. Ele é um curso de aproximadamente 8 semanas, talvez ele esteja com um pouco mais agora. Hoje que eu vi na Hotmart, são 61 horas de curso, 105 aulas gravadas. É coisa pra caramba. E contando esse volume todo, contando as ao vivo, tá? E ele vai começar em fevereiro. Cada módulo de couraça muscular vai ter um mês de duração, e nesse mês de duração a gente vai fazer 2 aulas ao vivo. As aulas são quinzenais. Então, em um mês eu vou explorar um anel, a parte da psicodinâmica, da anatomia, da relação, do objetivo terapêutico, vivência corporal. Beleza? E a gente vai fazendo essa construção de todas as etapas. Acabou o curso, Daniela, você continua com contrato vitalício, assistindo as aulas ao vivo que vão continuar rolando na turma 9, 10, 11. A Patrícia está aqui, é da turma 4, ela assistiu outras depois. Então, esse curso ele é aberto, ele é vitalício, ele já era, antes de ser moda, ter curso vitalício, beleza? E aí, o que eu criei por causa desses alunos, a pedido desses alunos? Eu acabei criando uma mentoria
que é para quem já tem algum grau de conhecimento de coraças musculares ou que quer fazer aí um mergulho mais denso, que além dessas aulas que vão acontecer quinzenalmente no coraças musculares, na outra semana que intercala, vai ter a aula de couraças do terapeuta. Couraças do terapeuta esse curso inclui o primeiro, coraça muscular base, mas além disso a gente vai olhar para a nossa própria couraça como terapeuta para poder trabalhar dinâmica clínica, supervisão, transferência, contra-transferência, como é que a minha couraça encontra com a tua couraça dentro do setting terapêutico, o que isso representa. E aí, a partir disso, a gente vai trabalhar supervisão, vocês vão trazer os casos, e a gente vai trabalhar a leitura corporal das couraças musculares. Não é a leitura corporal que eu trabalhei naquele curso em parceria com as meninas do Alomiar, que foi maravilhoso. Aqui é aquilo também, porque está embutido, mas a teoria vai ser totalmente estruturada dentro do conceito das couraças musculares. São 10 meses de duração, que vai ser período letivo, né, gente? De fevereiro a junho, de julho a novembro do ano que vem, quinzenalmente. Aulas gravadas, aulas ao vivo também, como já falei para vocês. E é aqui um processo belíssimo. Quem já foi meu aluno do Coraças Musculares está pagando R$980 para ter um ano de acesso. É uma assinatura de curso, basicamente, para seguir com supervisão. É baratíssimo, pensando o valor que é uma supervisão, tá? Então, esse é o meu convite para vocês, que vocês sigam comigo nesse aprofundamento. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esses produtos, me escrevam, entram em contato comigo. Continuem dentro do grupo de estudos. O grupo de estudos é para conteúdo, eu não vou ficar lá vendendo, enchendo o saco de ninguém. Eu quero que seja um grupo que a gente possa toda hora comunicar. Galera, essa semana vai ter uma aula. Põe lá um link, todo mundo participa. E para dezembro agora, no dia 13, sábado, eu estou querendo fazer uma oficina de coraças musculares, mas aí eu vou colocar os anúncios direitinho todas lá dentro, e já vai ser parte do curso de aprofundamento e de coraças do terapeuta para a galera que já está junto. Esse pessoal vai estar junto também, tá bom? É isso. Dúvidas, comentários, é só entrar em contato comigo, tá? Quero agradecer muito vocês aqui, véspera de feriado comigo até essa hora. Valeu, gente. Gratidão, eu saio sempre muito nutrida e muito feliz aqui com a presença de vocês, tá bom? Beijo carinhoso. Beijo, pessoal do Instagram também. Obrigada aqui pela presença de vocês. Hoje conseguimos ficar até o final. Maravilha, estou muito feliz com isso, viu? E aí, eu aguardo vocês em contato. Um abraço.